Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, o nosso mergulho é num período bem dramático na história de uma pequena aldeia alemã, Punderik, lá nas margens do rio Mosel. Estamos falando de 1830 a 1870. E para dar uma ideia do peso da coisa, pensem só. Em 1822, um Fuder, que é um barril enorme de vinho, valia uns 210 thalers de Trier. Era dinheiro, né? Uma pequena fortuna para a época, com certeza. Pois é. Aí, algumas décadas depois, no meio de uma crise braba, esse mesmo Fuder, olha, mal chegava a 17 thalers. 17 é uma queda que arrepia, como você disse. Diz tudo sobre a montanha-russa econômica que essa comunidade viveu. A gente vai percorrer essa história, né? Saindo de anos que pareciam prósperos e caindo numa crise profunda. Colheita ruim atrás de colheita ruim, fome mesmo. Uhum. E um êxodo, uma saída em massa de gente, principalmente para a América do Norte e para o Brasil. E olha só, até briga interna, conflito, dividindo o vizinho por causa de uma missa. Exato. E para montar esse quebra-cabeça, a gente tem bastante material, né? Crônicas da própria aldeia, registros de família, super detalhados. Sim, o Familienbuch Punderich é uma fonte incrível para isso. Cartas emocionantes de quem foi embora, notícias de jornal da época. A ideia é usar tudo isso para entender não só os fatos, mas as pessoas por trás, sabe? Como é que essa gente lidou com tanta dificuldade? Vamos investigar isso. Então tá, antes dessa tempestade toda, teve um período mais calmo, né? Punderich teve seus momentos bons ali por 1830, 1840. Teve sim. Houve anos de vinho que as fontes descrevem como excelentemente bons, tipo 1834, 1846. Tem até uma crônica de 1844 que nota um retorno ao trabalho árduo e à economia na aldeia. Parece que as coisas estavam mais estáveis, até as brigas por processos tinham diminuído. E as famílias mais tradicionais, a elite local, tipo Simonis, eles aproveitaram esses anos para se consolidar, né? A gente vê figuras como Johann Peter Simonis, que nasceu lá em 1773, era membro do sínodo da igreja, um cara importante. Ele morreu por volta de 1840, bem representando essa velha guarda. E ao mesmo tempo, tinha gente nova aparecendo, ou de outras áreas ganhando destaque. Sim, exatamente. Artesãos, por exemplo, o taneiro Jacob Damm, nascido em 1836. A família dele também cuidava da balsa que cruzava o rio, eram versáteis. E o Jacob, ele conseguiu bons contratos para os barris dele antes do mercado de vinho desabar. Ele é um bom exemplo dessa classe trabalhadora habilidosa, que era vital para a economia do vinho, né? Mas você falou de conflitos internos, mesmo nessa época mais tranquila. Sim. E isso diz muito sobre o espírito do lugar, eu acho. Em 1843, começou uma briga que durou, olha só, 20 anos. A tal da Frühmessestreit. Frühmessestreit, a briga da missa matutina. Isso. Basicamente, a comunidade inteira se recusou a pagar uma dívida antiga ligada a essa missa, que tinha sido fundada lá em 1694 com uma doação bem alta, 1.100 thalers. 20 anos brigando por causa de uma missa? Parece intenso. E era. O mais doido é que as mesmas famílias que depois iam sofrer juntas com a fome, tipo os Dahms, os Schmidts, os Silveres, elas estavam divididas nessa questão. As fontes falam de uma Eigensinnigkeit, uma teimosia, sabe? Bem característica de Punderich. E essa briga continuou firme mesmo quando a crise econômica já estava batendo na porta. Nossa. Mostra como as questões locais de identidade às vezes pesavam mais que a dificuldade material que já estava chegando. E essa dificuldade chegou com tudo, né? A partir de 1850, o cenário vira de ponta cabeça. Vira total. Começa uma sequência de anos com colheita péssima e não era só pouca uva, a qualidade do vinho era ruim mesmo. Isso significava que o pessoal tinha que vender o mosto, o suco, antes de fermentar direito rapidinho, muitas vezes por qualquer preço só para ter algum trocado. E o impacto disso nas famílias.
especialmente naquelas que eram a elite antes. Ah, foi devastador. A gente vê o declínio de famílias que eram consideradas muito ricas, como os Tillman, às vezes aparece como Tillman nos registros. As crônicas contam como o patrimônio deles foi evaporando. A imigração do Caspar Tillman com a esposa Barbara Dahl em 1852 para a América do Norte é um símbolo forte desse colapso, sabe? Uhum. Eles que eram da elite tendo que largar tudo para buscar um futuro incerto. Mostra que a crise não perdoa ninguém. Outras famílias, como os Kerner, também começam a aparecer muito nas listas de quem foi embora nessa época. Isso leva a gente direto para o período mais escuro, né? Os tais 7 anos de vacas magras, de 1850 a 1856. O que definiu esses anos? Fome, pobreza generalizada. Aquele preço ridículo de 17 thalers pelo fuder de vinho que a gente falou no começo, é daí. Um produtor, Caspar Simon, relatou que vendeu o vinho dele dos anos 1850 por esse valor. Era o fundo do poço mesmo. O desespero era palpável. Imagino que a decisão de ir embora virou quase inevitável para muita gente. Para muitos, sim. E o que choca é que não foram só os mais pobres, os que já estavam mal. Famílias muito bem estabelecidas também existiram. Um exemplo que marca é o de Johann Jakob Simonis, nascido em 1819, e a esposa, Maria Anna Hulten, nascida em 1825. Os Simonis, da elite tradicional. Os Hulten, uma linhagem conhecida de professores em Punderich. 2 famílias importantes. Foram para a América do Norte. A partida deles foi um sinal muito claro, sabe? Se nem eles viam mais futuro ali, a coisa estava feia mesmo. A família Kerner também foi muito afetada. Vários membros saíram. Com tanta gente desesperada para sair, imagino que teve gente querendo se aproveitar disso. De um jeito não muito honesto. Infelizmente, sim. É aí que aparecem os tais Seelenverkäufer. Literalmente, vendedores de almas. Que nome! Pois é. Eram agentes, muitas vezes sem escrúpulo nenhum, que pintavam a América, o Brasil, como um paraíso, sabe? Onde corria leite, mel. Eles exploravam o desespero, a falta de informação dos mais pobres, convenciam a pessoa a emigrar, cobravam taxas absurdas, às vezes sumiam com o dinheiro e deixavam a família na mão. As fontes dizem que eles arruinaram muita gente. E as listas de emigração dessa época mostram isso, quem estava partindo. Olha, famílias como os Sewers e os Kerner, que já mencionamos, aparecem direto nessas listas, indo para a América do Norte ou para o Brasil. O Jacob Sewers, por exemplo, foi para o Brasil em 1854. Era a gente largando tudo para trás, né? Casa, terra, comunidade toda, enfrentando viagens que eram longas e muito perigosas. As condições dos navios, especialmente nos Vichendeck, o entreponto, eram frequentemente terríveis. Temos relatos de como eram essas viagens, como eram esses Vichendeck? Temos, sim. Os Vichendeck era, imagina um porãozão no navio, abarrotado de gente, pouca ventilação, higiene zero, beliches de 3 andares, um em cima do outro. Um veleiro da época, o Deutschland, que foi construído em 1848, levava tipo 20 passageiros nas cabines de primeira e segunda classe, mas socava 200 no entreponto. 200 pessoas? 200. E mesmo depois, com navios a vapor maiores, como o Pennsylvania, ainda enfiavam mais de 2.000 pessoas nessas acomodações mais baratas. Era um prato cheio para a doença se espalhar. E temos histórias de quem passou por isso. Tem uma carta impressionante, um pouco anterior, de 1829. É de um cara chamado Matthias Franzen, que emigrou para o Brasil em 1828. Ele descreve a travessia no navio Olbers. Dos 800 passageiros que estavam a bordo, 47 morreram durante a viagem. Foram sepultados no mar. Quase 6% de mortalidade. Nossa! E a viagem toda dele, desde Bremen, na Alemanha, até chegar na colônia de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, levou meses. De setembro de 1828 a março de 1829. Uma odisseia mesmo. E o que ele encontrou aqui no Brasil? Era a terra prometida que os agentes vendiam? Ele descreve a chegada numa terra Hauweide, semi-selvagem. Fala da natureza, né? Madeira boa, cedro, louro, palmeiras enormes. Mas fala dos perigos também. Onças, que ele chama de um jeito engraçado de Löwen, tiger, leões e tigres. Cobras venenosas
e as pulgas da areia, que ele diz que muitas vezes expulsavam as pessoas das camas durante a noite. Que coisa. Apesar disso tudo, ele termina a carta dizendo que a família estava com saúde e tinha o básico para viver. Mas não é exatamente a pintura de um paraíso fácil, né? Definitivamente não. E no meio desse caos todo, crise, gente indo embora, essas viagens dramáticas, acontece uma mudança importante na estrutura lá em Punderit, né? Chega alguém representando a Prússia. Exatamente. Bem em 1856, no pico da crise, um cara chamado Matthias Joseph Wilkes, nascido em 1829, é nomeado professor lá em Punderit. Ele não era da aldeia. Veio de fora. E ele representava a nova autoridade escolar prussiana que estava se firmando na região. A chegada dele foi bem significativa. Por quê? O que ele representava além de ser o novo professor? Bom, primeiro que ele substituiu a antiga linhagem de professores locais, os Ruten, que tinham ido embora, lembra? Então ele era um agente externo, nomeado pelo Estado prussiano, chegando bem quando a comunidade estava mais frágil. E além disso, a presença dele já meio que anunciava conflitos futuros, culturais, religiosos. Ele se envolveu mais tarde na Kulturkampf. Ah, a famosa disputa entre o Estado prussiano e a Igreja Católica. Essa mesma. Ele acabou batendo de frente com um padre local, Hoffling, e o Wilkes também se meteu na vida social. Foi o primeiro regente de um novo coral masculino, o Borussia 1863, o que também deu atrito com a igreja. A chegada dele simboliza essa influência crescente do Estado na vida da aldeia. Falamos muito de quem foi embora, mas... E essa ideia de que a América ou o Brasil eram a solução para todo mundo? Isso se confirmou na prática? Nem de longe. As fontes são bem claras. Muitos imigrantes não encontraram a sorte que buscavam. Tem relatos de centenas de famílias alemãs que ficaram presas em portos na Europa, tipo Ostende, na Bélgica, sem dinheiro para continuar a viagem, nem para voltar para casa. Que situação terrível. A terra prometida muitas vezes era só miragem mesmo. E teve gente de Punderit que voltou para casa? Teve sim, e essas histórias também são super importantes. Tem o caso do Arnold Schneiders, nascido em 1851. Ele foi para o Brasil bem novo, com 13 anos só, em 1864. Mas já em 1868, ele estava de volta. E lembra daquela família importante, os Simones, que foram para a América do Norte em 1854? Lembro, Johann Jakob Simonis. Isso. Ele e a família voltaram em 1860. O que essa volta deles sugere pra gente? Ah, pode sugerir muita coisa, né? Talvez a dificuldade de se adaptar lá, a dureza da vida de imigrante, ou talvez uma melhora, mesmo que pequena, da situação em Punderit, que permitiu o retorno. A volta do jovem Arnold Schneiders, principalmente, pode ser vista como um ato de resiliência, sabe? Talvez mostrando que, apesar de tudo, o lar ainda era a melhor opção, ou a única viável para alguns. É um contraponto à ideia da imigração como única saída. Sim, e às vezes um certo desencanto, um pragmatismo meio amargo. Tem uma carta ótima do Jacob Mergler, escrita de Iowa, nos Estados Unidos, lá por 1890, para um amigo em Punderit. O conselho dele para o amigo é bem cínico. Considere todo mundo um canalha, especialmente os seus compatriotas alemães. Direto ao ponto. Muito. Ele descreve o americano como prático, cheio de energia, mas com pouquíssimo sentimento e nenhum senso de poesia. E recomenda abandonar a Gemütlichkeit alemã, aquele aconchego, sabe? O mais rápido possível. Nossa. E o Matthias Franzen, aquele do Brasil? A carta dele tinha um tom diferente. Embora ele dissesse que estava bem de saúde e tinha o básico, a carta dele de 1829 também... Nossa, transborda uma saudade, uma sensação de isolamento. Ele pede desesperadamente por notícias da Alemanha. Escreve-me logo, conta-me muitas novidades da guerra, peste, epidemias ou paz, e como está a Alemanha agora, pois não recebemos jornais na floresta. Que forte isso. E ele termina a carta de um jeito muito emotivo, dizendo que precisa parar de escrever porque as lágrimas não deixam mais. Mostra bem o preço emocional de imigrar, né? A desconexão, a dificuldade de adaptação, mesmo quando o básico está garantido. Parece que, apesar desse drama todo econômico, social, da imigração, a vida na aldeia seguia com suas próprias histórias, até com fofoca, né? Ah, com certeza. A vida cotidiana com suas coisinhas continuava. Tinha espaço até para o folclore local.
As fontes mencionam, por exemplo, a história de um tal Jacob Simon, nascido em 1812. Ele era conhecido na aldeia meio de brincadeira como Weiber Jacob. Weiber Jacob? Tipo Jacob das mulheres? Exato, porque o sujeito se casou 4 vezes. É uma anedota que quebra um pouco a tensão, né? Mostra que, mesmo no meio da crise, as pequenas histórias, os personagens locais, continuavam existindo e sendo comentados. E economicamente, a situação melhorou depois daqueles 7 anos de vacas magras? A recuperação foi rápida? Longe disso, foi lenta, cheia de altos e baixos. A década de 1860 continuou tendo muitos anos de colheita ruim. 1860, 63, 66, 67, 69, 1870. Mas teve uns respiros importantes sim. O ano de 1857, logo depois do fim oficial das vacas magras, trouxe preços bem melhores. Lembra do Caspar Simon, que vendeu vinho por 17 thalers? Lembro. Pelo vinho de 1857, ele conseguiu 170 thalers por fuder, 10 vezes mais. E o tanoeiro Jacob Dahm vendeu 7 fuder que ele fez naquele ano por 152 thalers cada um. Foi um alívio gigante. Outro ano bom foi 1865, mas a regra era a instabilidade. Nesse cenário de recuperação devagar, qual foi o papel de gente como o tanoeiro Jacob Dahm, que a gente já falou? Artesãos como ele foram absolutamente cruciais. O ofício de tanoeiro era essencial. Nos anos bons, quando a colheita era farta, as adegas transbordavam, precisava de barril para guardar tudo aquilo. O Dahm, que nasceu em 1836 e viveu todo esse período difícil, ele representa bem essa turma que ficou, que trabalhou duro para reconstruir a base econômica da aldeia, principalmente a indústria do vinho, que era vital. Ele simboliza essa resiliência, a importância do trabalho qualificado local. E surgiram novas famílias ou grupos se destacando nesse período de reconstrução? Surgiram, sim. A gente vê a ascensão de famílias que talvez tivessem chegado mais recentemente ou que eram de uma classe média trabalhadora. A família Bush, por exemplo. Eles chegaram em Pioneers no século XIX e começam a se firmar como viticultores importantes com o Jacob Bush, nascido em 1828. Eles, junto com os Dahm e outros que ficaram, formam a espinha dorsal da comunidade que aguentou a crise, se adaptou e ajudou a preparar Pioneers para uma fase de maior estabilidade, que viria depois, já com o Império Alemão, após 1871. E aquela briga antiga, a Frimessestreit, o que aconteceu com ela no final? Finalmente! Depois de 20 longos anos, ela foi resolvida em 1863. As fontes registram que a tal missa matutina voltou a ser celebrada na Kirmes, que é a festa anual da igreja. Foi um sinal de que, internamente, alguma normalidade estava voltando. Talvez porque as dificuldades externas forçaram uma união, ou simplesmente porque as prioridades mudaram, né? Mas enquanto um conflito antigo acabava, novas tensões surgiam, agora ligadas mais à influência da Prússia. Exatamente. O foco da tensão mudou. Foi mais para a esfera político-religiosa e a presença crescente do Estado prussiano botava mais lenha na fogueira. O padre da época, Petrus Franciscus Hausmann, que ficou lá de 1860 a 1871, e o professor Matthias Joseph Wilkes, aquele que chegou em 1856, viraram figuras centrais nesse novo cenário. As brigas entre eles, que já anunciavam a Kulturkampf, mostram como as divisões político-religiosas não só sobreviveram à crise econômica, mas talvez até a superaram como principal ponto de conflito na aldeia. E a Prússia se fazia presente de outras formas também. Sim, de formas bem práticas. No policiamento das estradas, que é mencionado em 1868, nas discussões para construir uma linha de trem e no estabelecimento de um posto oficial para medir os barris, o Eichemt, que foi formalmente criado em Punderich em 1877, embora o prédio mesmo só tenha sido construído depois. O Estado estava cada vez mais ali, no dia a dia. Ok, então passamos por 4 décadas bem intensas. Se a gente fosse resumir, o que essa jornada por Punderich nos mostra? Olha, revela a história de uma comunidade jogada de um extremo ao outro, né? De uma prosperidade relativa, muito dependente do vinho,
para uma crise econômica brutal, os 7 anos de vacas magras, que causou fome, desespero e essa saída em massa de pessoas. A gente viu como essa crise foi funda, forçando até as famílias da elite tradicional, como os Simones e os Hulten, a largarem tudo e buscar um futuro incerto, longe de casa. Muitas vezes enganadas por aqueles vendedores de almas. E também vimos as diferentes reações a essa crise, não foi só ir embora. Exato. Acompanhamos as histórias de quem foi e enfrentou os perigos da viagem, as dificuldades de se adaptar lá fora, como Matheus Franzen no Brasil, ou aquele Jacob Mergler mais cínico em Iowa. Mas também vimos os que voltaram, como o jovem Arnold Schneiders, talvez como um símbolo de resiliência ou de reconhecer que lá fora também não era fácil. E fundamentalmente vimos aqueles que ficaram, o tanoeiro Jacob Dehm, a família Bush começando a crescer como viticultores. Eles representam a base da comunidade que resistiu, reconstruiu e se adaptou às novas realidades sob a influência crescente da Prússia. E enfrentando não só a economia instável, mas também as brigas internas, como a longa Fruma Seikerstreut e as novas tensões político-religiosas personificadas na treta entre o padre Haussmann e o professor Wilkes. Então essa história local de Punderit entre 1830 e 1870 acaba falando de temas muito maiores do século XIX, né? Sem dúvida, é um microcosmo. Reflete a vulnerabilidade extrema das economias agrícolas, ainda mais as que dependem de uma coisa só, como o vinho, as mudanças do mercado e do clima. Reflete o desespero que moveu ondas gigantescas de migração pelo oceano naquele século. Mostra o choque cultural e político entre as tradições locais e a força do Estado moderno centralizador, no caso a Prússia. E, acima de tudo, revela a incrível capacidade humana de resistir, de se adaptar, de encontrar caminhos no meio da fome, da perda, da divisão, da incerteza. As fontes pintam um quadro muito vivo da dureza da vida, da decisão difícil de partir, mas também dos desafios que esperavam lá fora e das histórias de quem voltou. Isso deixa a gente com uma pergunta interessante no final. Sim. Pensando em todas essas trajetórias, os que foram e ficaram, os que foram e voltaram, os que nunca saíram, o que realmente significava ter sucesso ou simplesmente sobreviver para um morador de Punderit naquela época tão complicada? Seria fincar o pé e aguentar as dificuldades em casa? Manter as raízes a qualquer custo? Seria coragem de arriscar tudo numa aventura incerta do outro lado do mundo? Ou será que a maior força estava naqueles que tiveram a coragem não só de ir, mas também de voltar, reconhecendo limites e talvez redefinindo seu lugar no mundo? É uma reflexão sobre o que realmente é resiliência e pertencimento em tempos de crise.